Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Enfoco. Estamos na Semana da Enfermagem, do dia 12 a 20 de maio, sendo o dia 12 o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem, onde celebra o nascimento de Florence Nightingale, considerada a precursora da enfermagem moderna, e 20 de maio, o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, também celebrado pelo nascimento da enfermeira brasileira Ana Nery, homenageada por ser a primeira enfermeira voluntária na Guerra do Paraguai. E para bater um papo com a gente sobre o papel do enfermeiro na sociedade, convidamos a enfermeira mestre em liderança, Amanda Carvalho Matarazzo. Ela é especialista em qualidade de educação permanente, coordenadora de pós-graduação em gestão da qualidade e docente do curso de enfermagem da Univap. Professora Amanda, primeiramente quero agradecer a sua presença aqui conosco. E para começar, eu queria saber de você, né, a sua formação. Olha, Gleison, primeiramente queria agradecer ao convite. Para mim é uma honra estar aqui na TV Univap. E já respondendo a sua pergunta, né, fazem 15 anos que eu sou formada. Me formei na Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, em Itajubá. E desde então eu estou em São José dos Campos como enfermeira, sempre atuando, sempre desenvolvendo trabalhos dentro da enfermagem. Quanto à minha formação, bem você disse, né? Então, a minha primeira pós-graduação foi em gestão e enfermagem, porque eu sempre gostei da parte de gestão, assim, é uma das minhas grandes paixões. Depois eu fiz a parte de educação permanente, fechei com MBA em qualidade, né? E também fiz o meu mestrado, o qual me permitiu que eu pudesse dar aulas, dar palestras e me especializar um pouco mais nessa área que eu amo tanto. Sim. E o que te motivou a escolher a enfermagem? Olha, essa pergunta, ela é uma pergunta muito profunda, né? Eu sempre gostei muito da parte administrativa, mas por uma questão religiosa, né? Eu sou cristã e católica, eu optei pela enfermagem por ser um meio que eu pudesse servir melhor os outros através do cuidado. Então, se eu fosse resumir mesmo, é por uma questão religiosa e dentro do cuidado de enfermagem, eu encontrei essa parte administrativa, né, e toda essa questão em gestão para desenvolver. E para você, qual foi o momento mais marcante? Foram vários momentos, né? Aliás, são 15 anos. Sim. Então, assim, são muitos os momentos. Tanto coisas boas, quanto coisas que marcaram não tão boas assim. Eu não posso dizer que é negativo, porque eu acho que tudo tece, né, como se a nossa vida mesmo, né? Então, não posso dizer que é negativo, mas que ficou um pouco mais marcado. A pandemia foi um momento bem marcante, porque foi ali que a gente olhava nos olhos dos colegas, a gente via o medo presente, assim como dos pacientes e familiares, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, foi um momento muito marcante, assim, que realmente trouxe sentimentos de medo, de não saber o que fazer, de estar à deriva mesmo, como se fosse um mar e o barquinho ali à deriva. E outro momento, assim, que eu falo que foi de grande felicidade, e ele se repetiu algumas vezes, foi a alta de um paciente oncológico, né, em uma unidade que eu trabalhava, e de uma criança, inclusive, e que me marcou muito pela alegria dos pais, alegria da criança, alegria da equipe, e assim, essa festividade, né, o festejar da vida mediante ao sofrimento. Então, assim, foi um momento marcante, assim, que eu sempre levo no coração, eu sempre fico muito emocionada, porque realmente é algo que traz alento para a vida, faz a gente acreditar de novo, renova a esperança, a fé. Então, esse foi um momento, assim, bem marcante positivamente que eu tenho comigo. Certo. E falando um pouquinho de emoção, né? Como que você consegue dosar, controlar isso? É muito difícil, né? Sim. É assim, quando a gente inicia na enfermagem, realmente a gente não tem um repertório, né? Até para identificar nossas próprias emoções. Então, ao longo do tempo, a gente percebe a importância da gente se conhecer. Então, eu acredito que o investimento em autoconhecimento, o investimento no próprio conhecimento das nossas emoções, né, com consultas profissionais e também cursos que propiciem, né, esse desenvolvimento e essa maturidade, me ajudaram muito a ter controle sobre as minhas emoções. Porque quando você é enfermeiro, que você lidera uma equipe, realmente são diversos os comportamentos
com os quais você precisa lidar e que você realmente precisa ter o seu controle, o autocontrole dessas emoções e agir de forma com inteligência emocional para realmente você ser assertivo com o outro. Porque a enfermagem é assim, ela é feita de gente, então tem coisa de gente. Então vai ter conflitos, mas se você tiver habilidade, se você investir nessa questão, você vai ser mais assertivo ainda dentro dessas situações. Sim, para você, qual que é o papel do enfermeiro na promoção da saúde e não apenas, né, no tratamento? O enfermeiro, ele tem diversos papéis na sociedade e isso é muito bom porque abre um leque muito grande para que ele possa se desenvolver e mostrar o quanto ele é capaz de transformar a sociedade. Então, não somente na promoção, na prevenção, ensino e pesquisa, enfim, e empreendedorismo, que é algo assim que na enfermagem está muito reverberando de forma muito grande, o enfermeiro ele consegue atuar nessas frentes de uma forma muito plena, muito consciente e realmente você percebe o quanto ele consegue fazer essa diferença. Então, eu percebo assim que na promoção da saúde, quando ele vai junto à população, ele consegue sim reduzir níveis de doenças infecto-contagiosas, controlar doenças crônicas, por meio do cuidado de enfermagem. Enfim, existem vários programas no governo que quem é o responsável principal pelos resultados positivos é o enfermeiro. Então, na promoção da saúde, o enfermeiro é um expert em fazer a diferença e mudar positivamente as questões da sociedade que, de repente, precisam de ajustes. Certo. A tecnologia que hoje está na enfermagem, né? O que você acha? Ela facilita ou ela dificulta? Olha, desde o surgimento da enfermagem, a tecnologia ela se tornou uma grande aliada para que a gente pudesse fazer a diferença. Então, quando a gente vai caminhando pela história, até mesmo com o surgimento, né, da inteligência artificial, a gente percebe o quanto ela é auxiliadora, e é assim que a gente precisa ver a tecnologia hoje, como uma parceira, né, uma aliada, para que a gente possa levar um cuidado de qualidade. É claro que existem pontos positivos e pontos negativos, né? E dos pontos positivos que eu digo, é principalmente a questão da agilidade, né, para que você consiga resolver uma questão do paciente. Não somente isso, a questão dos diagnósticos, existem tecnologias que ajudam na questão dos diagnósticos do paciente, diagnósticos, digo, de enfermagem, que a enfermagem tem um corpo teórico que propicia que ela tenha os seus diagnósticos e prescrições de cuidado. E, além disso, no próprio cuidado, como, por exemplo, nós temos um grande exemplo aqui, que é a questão da laser terapia. Nós temos um professor que trabalha com isso, com essa questão tecnológica, e outros enfermeiros que usam da tecnologia para salvar vidas, para fazer a diferença, para agilizar processos. E agora, no ponto negativo, que é algo que a gente precisa sempre ficar de olho, é o quê? A gente não deixar essa tecnologia tomar a parte humana do cuidado. E não tomar, principalmente, as questões de raciocínio clínico, que é algo tão importante, e eu falo emergente na enfermagem. Então, a gente pode, sim, transferir algumas coisas para a inteligência artificial, mas nunca deixar a humanização e essa capacidade criativa, esse raciocínio clínico que é tão belo na enfermagem e que faz a diferença quando você vai aplicar o seu cuidado, né, na prática. Então a tecnologia veio para somar, né? Veio para agregar mesmo, né? Com certeza. Sim. Tem que ter muita responsabilidade, lógico, né, no uso dessa tecnologia para a gente não deixar o humano de lado. Certo. Explica como que a enfermagem contribui, então, para a humanização, né, do cuidado. Essa é uma das principais preocupações quando a gente fala na formação do enfermeiro. Até porque a gente acabou de falar de tecnologia. Sim. E nós estamos com uma geração que ela é diferente da geração anterior, que participou de todo o processo de tecnologização das indústrias, enfim, da sociedade. Então, a minha geração participou desde o momento do surgimento de um computador até mesmo a inteligência artificial, ou seja, tiveram várias etapas, uma construção que se formou dentro de nós para que a gente pudesse saber essa diferença do cuidado e da tecnologização.
Agora, essa nova geração, a gente tem uma imensa preocupação em formá-los sem esquecer dessa parte humana. Então, esse tratamento do ser humano, ele precisa vir em primeiro lugar. Isso é um dos princípios do SUS e é algo que a gente sempre bate na tecla. Até mesmo quando eu digo a enfermagem administrativa, né, que é o caso que eu desenvolvo atualmente, com essa parte de qualidade, educação permanente, treinamentos, enfim, em que a gente não desvincula a parte do cuidado, porque também quem está na gestão tem essa responsabilidade de formar o aluno, de formar essa nova enfermagem para que ela olhe para o seu paciente. Hoje em dia está complicada essas questões, pois muitas vezes a humanização ela é deixada de lado e ela é um pilar essencial para que você cuide com qualidade. Então, não adianta a gente fazer bem um procedimento, a gente, enquanto enfermeiros, né, a equipe de enfermagem, realizar bem, eximiamente, alguma técnica, mas se ela não tiver o olhar para o ser humano. Porque toda vez que você vai no ser humano, você toca em uma alma, e nada melhor do que um ser humano tocar o outro ser humano. Né? Da gente de cuidar, né? Isso, a gente ter realmente algo que faça diferença, né? É o olhar de um ser humano que é passível de erros, que está fazendo o seu melhor, cuidando de uma outra pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Então, a humanização vem para fazer esse elo. Bacana. Professora Amanda, e para finalizar, que mensagem você deixa para quem está fazendo enfermagem, né? E quem quer fazer essa área, né? A enfermagem, ela é encantadora. Inicialmente porque, como eu disse, né, no trajeto da nossa entrevista, as várias frentes que a enfermagem ela atua. E a pessoa que ela pensa na enfermagem, ela tem que pensar inevitavelmente numa outra pessoa, para que ela possa auxiliar e cuidar e trazer a saúde para essa pessoa. Então, seja em assistência, seja em prevenção, seja em promoção, como eu disse, empreendedorismo, ensino, pesquisa, são essas frentes encantadoras que eu digo, que vão favorecer a saúde da população brasileira. Então, quando você se torna enfermeiro, você auxilia na recuperação, promoção e na saúde de uma maneira geral, não só do local onde você vai trabalhar, mas sim, quando a gente fala na enfermagem, é a saúde do Brasil. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: a enfermagem é poderosa, a enfermagem é maravilhosa e o ser enfermeiro é algo especial. Então, já deixo desde já os meus parabéns para todos os enfermeiros e toda a equipe de enfermagem. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Florence Nightingale nos lembra: como as flores, precisamos de luz para florescer. E o enfermeiro é essa luz. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos com o nosso bate-papo com Rodrigo Faria, do SAMU. Estamos de volta e dando continuidade no nosso bate-papo, estou aqui com o gerente da equipe de enfermagem do SAMU da Regional de São José dos Campos, Rodrigo Faria. Rodrigo, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Grace. Eu que agradeço a presença, a participação. Rodrigo, me conta um pouco mais sobre a atuação, né? Como você se formou como enfermeiro e especializou também em urgência e emergência, né? Isso, vamos lá, já tem um tempinho, Grace. Sim. Eu me formei em 2009 pela Faculdade Venceslau de Itajubá e assim que eu me formei, eu me candidatei para uma vaga de trainee aqui no Hospital Municipal, na SPDM, e consegui logo em seguida e já vim para cá para trabalhar. Então, minha experiência toda, desde 2009, é dentro da SPDM. Eu entrei como trainee dentro do Hospital Municipal, passei todos os setores dentro do Hospital Municipal, fiquei no hospital até 2015. Depois de 2015, eu tive uma proposta para continuar dentro da SPDM mesmo, mas assumindo aí como educação continuada do SAMU, trabalhando toda a parte de educação, desenvolvimento da equipe. E depois, em 2019, eu assumi como gerência de enfermagem. Então, minha atuação profissional é basicamente toda dentro da SPDM, mas desde a assistência mesmo, em pronto-socorro. Depois eu fiz uma especialização em urgência e emergência, fui trabalhando todo esse aspecto, vários cursos, para eu conseguir chegar hoje como gerente de enfermagem do serviço.
Rodrigo, e quais são os atendimentos mais comuns, né, atendidos pela sua equipe do SAMU? O SAMU, muita gente acha que o foco é trauma, mas basicamente 60% dos nossos atendimentos são o foco clínico. Então aí varia, tem, por exemplo, dor torácica, crise convulsiva, todos os atendimentos classificados como clínico mesmo, esse é o carro-chefe hoje do nosso atendimento. Então entra muito esses chamados, às vezes uma dor no peito, um paciente já convulsionando, ou qualquer situação desse, o médico vai regular, vai atender e vai disparar a viatura aí que for mais necessária para o atendimento para o paciente. Sim. Explica para a gente qual que é a diferença dos atendimentos pré-hospitalar e os atendimentos hospitalar. Tá, tem bastante diferença. Até pelo tipo mesmo do local. Por exemplo, o pré-hospitalar, a gente enfrenta um desafio muito grande de fazer o atendimento em via pública, na residência. Então, assim, não tem toda a estrutura, você não tem uma equipe multiprofissional apoiando. Então, é o que a gente chama de atendimento muito rápido. O nosso objetivo é chegar rápido ao paciente, iniciar os primeiros atendimentos ali, estabilizar o paciente da melhor forma possível e transportar ele de forma segura até uma unidade de saúde mais próxima ou mais indicada para aquele paciente. Então, assim, vejo que tem bastante diferença. Num hospital, por exemplo, o cenário é outro. Você tem uma equipe já pronta, mais especializada, multiprofissional, que você consegue dar assistência para o paciente de várias formas. Então, é um tratamento mais definitivo. A gente, como pré-hospitalar, não. É um tratamento mais rápido, muitas vezes num cenário inseguro, que a gente não tem muito tempo de atuar ali, e o objetivo é levar o paciente da melhor forma possível, com segurança, lógico, às vezes tem que fazer alguns procedimentos no local, levar até uma instituição. Então, assim, a equipe é reduzida, o cenário é totalmente diferente, os profissionais envolvidos são diferentes, e até mesmo o perfil, que é do pré-hospitalar mesmo, que às vezes você está fazendo um atendimento em via pública, na rua, sem condições, no local não é adequado, não é seguro para a equipe, não é seguro muitas vezes para o paciente. Então é bem diversificado, tem muita diferença mesmo entre o pré-hospitalar e o hospitalar, mas eu acredito que seja basicamente esse cenário pronto, é um cenário controlado que tem o hospital, o pré-hospitalar isso não existe. Sim, e quais as competências técnicas, comportamentais e habilidades, né, para se treinar realmente um socorrista de alta performance? Legal, bacana essa pergunta. É um desafio você selecionar profissionais para trabalhar dentro do pré-hospitalar, porque o profissional às vezes ele não está pronto para trabalhar, por exemplo, nesse cenário que eu te falei, no cenário fora do ambiente hospitalar, então para a gente é um desafio. Então, por exemplo, quando a gente faz um processo seletivo, a gente tenta enxergar o profissional que tenha, por exemplo, uma comunicação efetiva, porque o tempo todo ele vai estar em contato com o médico regulador, fazendo toda essa transmissão, tem que ser uma comunicação clara, objetiva, tem que ser um profissional, por exemplo, que saiba trabalhar em equipe, tem que ser um profissional dinâmico, ele tem que lidar com esses cenários imprevistos, ele tem que estar muito preparado tecnicamente, porque enquanto, por exemplo, você está dentro de um hospital, onde às vezes você tem um perfil já esperado do paciente, no pré-hospitalar você não tem esse perfil. Você sai para um atendimento e você não sabe o que você vai encontrar. Então, às vezes você pode encontrar, por exemplo, uma criança, um bebê, um idoso, trauma, o clínico, uma gestante em trabalho de parto. Então, assim, você tem uma infinidade, basicamente todos os tipos de urgência você pode atender naquele cenário. Então, é um profissional que tem que ser muito dinâmico nessa questão. E é um profissional que, muitas vezes, ele não está preparado, até a nível mesmo de formação, eu falo de faculdade, porque esse cenário pré-hospitalar é diferenciado. Então, a gente treina esse profissional tecnicamente e até em habilidades não técnicas também, um controle emocional fundamental também. Então, tem uma gama aí de habilidades técnicas e não técnicas que a gente trabalha com esse profissional para que ele tenha condições aí de atuar nesse cenário diferenciado. Falando de comunicação, né, Rodrigo? Como que é a comunicação e a transição dos pacientes entre socorristas e os profissionais da saúde? Legal, isso você fala dentro da transição do cuidado dentro da unidade de destino, né, que a gente chama. Como que funciona isso? A todo momento,
O profissional que está na ambulância fazendo o atendimento, ele tem contato com o médico regulador o tempo todo. Então, nenhum profissional nosso, ele toma uma decisão por si só. Tem um médico à distância dando um respaldo para ele e orientando também como que deve ser feito o atendimento. Quando a gente chega com esse paciente dentro da unidade de saúde, essa passagem de caso acontece até mesmo eles têm um tablet, então tem tudo documentado, tudo registrado como um prontuário eletrônico mesmo, bastante avançado, em tempo real, com todos esses registros, e essas informações são repassadas então no caso para o profissional que está na unidade de destino, e inclusive a passagem do caso também do cenário. Porque a gente vai ter esse cenário todo que eu falei para você, às vezes em via pública, às vezes, por exemplo, se for um cenário onde teve uma colisão, é importante passar para o profissional de saúde que vai estar na instituição como que foi a cinemática, por exemplo, do trauma, como que estava o veículo, porque tudo isso vai fazer diferença na hora dele ser atendido dentro do hospital. Então, basicamente, o nosso profissional, tudo que ele enxerga na rua, ele tenta passar para o profissional, o médico, o enfermeiro, dentro da unidade de saúde, para ele entender todo o cenário que o paciente se encontrava no primeiro atendimento. Certo. E nos atendimentos aí do SAMU, qual foi, assim, o atendimento mais, digamos assim, difícil de lidar, sabe? Olha, tem muitos, viu? Vou falar para você que não é fácil esse cenário como pré-hospitalar, porque a nossa equipe ela é preparada muito tecnicamente para atender todos esses cenários que eu falei para você. Mas o contexto que a gente encontra esse paciente é um contexto dinâmico, diferenciado e muito difícil. Então, por exemplo, às vezes não é só o cenário ali com o paciente, o estado do paciente, ou como a vítima está, por exemplo, num cenário de trauma, que às vezes é um pouco mais impactante. Esse eu acredito que não é o problema principal. Mas o contexto ali é diferenciado. Por exemplo, às vezes a família não está preparada para aquele cenário. Então, tem esse descontrole emocional natural da família. Ou, às vezes, por exemplo, num atendimento de rua, tem todo o contexto, às vezes, da população em volta, que gera uma comoção social natural também. Então, assim, é um profissional que ele tem que atuar nessa frente pensando no paciente, mas ele tem que pensar também nesse contexto geral. Então, isso para a gente é muito impactante. Às vezes você está preparado para atender o paciente, mas quem está ao seu redor é um desafio. Então, por exemplo, às vezes você chega que tem uma mãe desesperada com uma criança, e isso marca o profissional. Isso é difícil. Então, esses atendimentos que eu considero difícil, que a gente realiza, que a gente vivencia no dia a dia, isso para a gente é bem complicado, porque aquele cenário não sai muito da cabeça. Então, todo profissional ele tem que trabalhar essa questão também, justamente para não ter uma sobrecarga emocional muito impactante. Então, resumindo a resposta aí, eu não diria que é basicamente o paciente, mas é o cenário em si, toda essa dinâmica, essa carga emocional é muito difícil para o nosso profissional. Sim, o cenário inclui, está à noite ou está chovendo, tudo isso dificulta muito, né? O primeiro atendimento ali de imediato, né? E às vezes até cenário, por exemplo, que a equipe às vezes não está preparada. Essa é uma diferença, por exemplo, entre o SAMU e o Corpo de Bombeiro, que o Corpo de Bombeiro eles trabalham com cenário de resgate. Eles vão entrar, por exemplo, num espaço confinado, eles vão acessar algumas áreas que o SAMU às vezes não consegue. Então, por exemplo, até esse cenário de acessar o paciente, às vezes o SAMU não consegue acessar já de imediato, porque às vezes precisa até uma instituição competente para fazer esse primeiro atendimento, preparar o cenário para depois o SAMU conseguir atuar, entendeu? Não é fácil, entendi. Não é fácil, né, Rodrigo? Falando um pouquinho de emocional, né? O desgaste emocional é muito grande, né? E muito. Para a sua equipe, como que você faz para lidar isso? Tem algum treinamento? Como que você faz? Tem. Basicamente, dentro do SAMU, a gente trabalha os dois tipos de treinamento no mesmo peso, competência técnica e não técnica da mesma forma. Então, para a gente, esses treinamentos de competência não técnica, aí, por exemplo, comunicação não violenta, um SWADARMA, ou às vezes como se comportar num cenário hostil. Vítima hostil para a gente é bastante complicado também, porque às vezes você precisa de policiamento na cena. Então, assim, todos esses treinamentos comportamentais são disparados também para a equipe, a gente tem o mesmo peso, então seja de forma presencial,
de forma online, eles estão constantemente conversando sobre isso. A gente orienta muito um debriefing, entendeu? Depois da cena, a equipe conversar sobre isso. Isso é muito importante, a própria equipe alinhar alguma questão ali, expor todas as angústias ou comentar sobre aquele paciente, como que foi aquele atendimento. Isso é muito importante porque o profissional ele começa a verbalizar e externar tudo aquilo que ele está sentindo, que não é fácil. Então a gente trabalha muito com a equipe dessa questão de expressar o que viu ali, seja na equipe de uma forma muito profissional, mas entre eles e também compartilhado em grupo, vários treinamentos para a gente melhorar, para a gente trabalhar constantemente essa questão de saúde mental em geral. Sim, Rodrigo. E da sua equipe, alguém já atendeu algum familiar? Pode atender? Tem alguma orientação nesse sentido? Como que funciona isso? A gente evita, entendeu? Né? Evita. Toda vez que tem um cenário de uma solicitação de um familiar, por exemplo, às vezes vai uma outra viatura para atender, porque não é interessante, entendeu? Acaba não sendo efetivo. Às vezes o profissional ali, é lógico que ele não vai conseguir realizar o atendimento, mas pode acontecer, entendeu? Às vezes, até mesmo fora do serviço. Esse profissional ele é capacitado, mas às vezes ele vai se deparar com um cenário, por exemplo, de um familiar, às vezes numa situação aí de urgência, que ele vai iniciar o atendimento. Então, no dia a dia, ele em plantão, a gente evita, a central de regulação gerencia toda essa questão, mas é um cenário possível. Então, se houver algum atendimento desse tipo, a central de regulação vai gerenciar para uma outra equipe, é lógico que realizar, o profissional é liberado do plantão para acompanhar toda essa questão de preocupação com o colaborador, a família, a gente se preocupa, mas pode ser uma realidade. Sim. Você consegue compartilhar com a gente algum caso que já aconteceu bem desafiador ou algo bem marcante que marcou a equipe do SAMU na sua gestão? O pessoal traz muito essas questões, viu, Gleison? O pessoal compartilha muito o cenário de quando são traumas importantes, entendeu? Igual eu mencionei para você, onde tem um óbito inesperado. Casos de suicídio é muito impactante para a equipe. Que tem esse cenário, às vezes é um trauma significativo, mas que tem ali presente a mãe, um familiar, um pai ou uma coisa assim, isso traz muito. Então, assim, eu poderia citar vários exemplos aqui para você, mas de forma muito aleatória, trazendo, eu tenho muito esse relato, às vezes, da equipe, às vezes quando envolve criança, o pessoal traz também muito essa questão. Quem é profissional, mas que tem, por exemplo, filho pequeno, então, tem uma criança recém-nascida, quando vai atender, por exemplo, um bebê engasgado, isso é muito impactante para o profissional, entendeu? Então, assim, tem vários exemplos que eu posso citar aqui nesse contexto de um atendimento diferenciado, mas que tem alguém ali, um familiar envolvido e que essa cena é forte. Sim. E que essa cena, você precisa ter um controle emocional ali para você não levar isso pessoal, porque vai tendo uma sobrecarga emocional aí muito impactante. Sem dúvida. Então, esses cenários aí que envolve mãe, que envolve um caso de um trauma significativo, não só pelo paciente, mas pelo contexto, pela família, tudo envolvido ali é pesado. Sim, você falou um pouquinho de suicídio. Eu observo que está aumentando bastante casos, inclusive aqui em São José dos Campos, né? Muitos casos de pessoa na ponte, estaiada, né? O pessoal, o pessoal consegue prevenir, né? Mas você consegue observar isso? Os atendimentos têm aumentado realmente? O que a gente observa, Grace, é um crescimento de saúde mental em geral. Hoje, só para você ter uma ideia, quase que 9% dos nossos atendimentos está relacionado à psiquiatria. Então, é um número significativo. E o atendimento psiquiátrico é um atendimento diferenciado, porque é um atendimento onde você tem que lidar com todas essas questões. Às vezes você chega para o paciente, às vezes você tem que fazer uma abordagem diferenciada, você tem um tempo ali de conversa com o paciente diferenciado. Às vezes, se o paciente estiver hostil, por exemplo, você precisa de um apoio de policiamento, do corpo de bombeiro. Se for um cenário, por exemplo, às vezes até mesmo como uma tentativa de suicídio, às vezes você tem que mobilizar toda essa questão de psiquiatria para conseguir ali oferecer um atendimento de qualidade para o paciente e ele ser depois tratado de forma definitiva aí com saúde mental. Então, assim, isso tem crescido. De alguns anos atrás, esse número de 9% não era essa faixa, era menor.
Então, assim, em saúde mental, de forma geral, tem aumentado o nosso serviço. Sim, e no SAMU, quais são os maiores tipos de casos que acontecem para vocês? Uma linha assim, você consegue mostrar para falar para a gente? Geralmente é caso de agressividade e vítima hostil. Isso, dessa questão de número de atendimento, que lidera no ranking. É o que mais chama atenção. E aí entra porque o SAMU, quando ele chega para atuar, às vezes você não tem o diagnóstico pronto. Às vezes depois, por exemplo, ele só vai ser diagnosticado ou tratado de forma correta quando ele já estiver numa instituição de saúde. Então, às vezes, por exemplo, entra para a gente como um paciente agressivo. Ou entra como um paciente, por exemplo, que ele não está respondendo de forma adequada. Quando ele vai chegar na unidade de destino, que daí ele vai ser diagnosticado ou continuado o tratamento, às vezes entra aí um surto psicótico, um caso de esquizofrenia, todas essas avaliações, depois com mais calma aí, depois a instituição de saúde vai conseguir tratar de forma adequada. Mas o que mais acontece na psiquiatria, vítima hostil, agressividade, agitação psicomotora, são esses casos. Uma curiosidade, assim, como que você gerencia a sua equipe para deslocar a equipe mesmo para o local? Depende da situação, como que você mensura isso? Tudo dentro do SAMU é tempo, tudo. É o que eu falei para você, o cenário pré-hospitalar, para a gente quer chegar o mais rápido possível e ter acesso ao paciente, é o que a gente chama do tempo-resposta. Então, todos os nossos tempos são medidos, desde a ligação, depois o atendimento médico, o disparo da viatura, o deslocamento, a chegada no local, tudo é medido em tempo. Então, a gente tem muitos treinamentos em relação a isso. Então, a nossa equipe é preparada, só para você ter uma ideia, dentro da central de regulação que gerencia todos os atendimentos, a gente tem uma média e uma prioridade de trabalhar essa ligação dentro de 3 minutos. Então, quando o solicitante liga, ele fala com o médico, é gerada a ocorrência, identificado o endereço, tudo isso em 3 minutos. A equipe tem 1 minuto para sair da base, já com a viatura fora da unidade. E aí o tempo de deslocamento também, que é um desafio, porque às vezes você pega áreas um pouco mais distantes, geografia, trânsito, você tem uma série de questões que dificultam chegar no local. Para aqueles casos de maior prioridade, o caso mais grave, a gente tem uma meta de chegar no paciente em 15 minutos. Então, isso para a gente é um desafio, porque nem sempre é fácil, às vezes por todas essas questões que eu mencionei, mas é uma meta que a gente trabalha diariamente. Todas as equipes, desde o atendente da central de regulação, médico, radiooperador, saída da viatura, deslocamento, tudo isso para esses casos de maior gravidade. O atendimento de maior gravidade representa para a gente 2% só dos atendimentos. Mas são 2% que fazem a diferença aí na vida do paciente, porque é aquele caso de ter que chegar. Tem que chegar o mais rápido possível, porque tem um risco muito elevado para esse paciente. E cada segundo, cada minuto, né, é primordial, né, para realmente salvar a vida, né, Rodrigo? Você pensa num paciente, por exemplo, que ele está numa parada cardiorrespiratória, um engasgo. Basicamente, a gente não tem esse tempo de 15 minutos para chegar até o paciente. Um paciente que está em parada cardiorrespiratória, se ele não for atendido ou assistido, às vezes até por um leigo na cena, vai diminuir a chance de sobrevida desse paciente. Então, o que às vezes a gente até orienta mesmo a população, tem um trabalho da central de regulação, o médico regulador fica no telefone com quem está na cena, orientando a medidas, enquanto isso é disparado uma viatura, porque 15 minutos para a gente já é um tempo muito elevado quando a gente fala de salvar vidas. Sim. E tem recebido bastante casos de pessoas engasgadas ou até mesmo com parada cardiorrespiratória? Como eu falei para você, esses casos de maior relevância representam 2%. Hoje o nosso número de atendimentos, porque não é só aqui São José dos Campos, a gente trabalha de forma regional. Então, são 7 municípios que a gente atende aqui, região Alto Vale do Paraíba. Além de São José dos Campos, é o Vale do Paraíba, né? É o Alto Vale aqui que a gente sim. chama, que aí é São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Igaratá, Santa Branca, Jambeiro e Paraibuna. São esses 7 municípios. Então, nesses 7 municípios, a gente realiza em torno de 5 mil atendimentos. Então, 5 mil atendimentos de forma geral e 2% desses 5 mil são os casos de maior gravidade. Para esses casos, a gente não tem tempo. Então, é o que você está falando. Cada segundo, cada minuto ali vai fazer diferença na vida da pessoa. E o SAMU, ele é todo estruturado para a gente atender esses casos. Teoricamente, a gente entende que a viatura ela tem que estar disponível
é até uma questão de cultura mesmo da população, para a gente trabalhar que a viatura tem que estar disponível. Ela não pode ficar atendendo casos de menor gravidade, porque numa hora que a gente precisar para um caso de relevância, a gente não vai ter o recurso disponível. Então a gente trabalha para constantemente, é como se fosse o corpo de bombeiro. A ideia é não ter incêndio, mas se tiver, todo mundo tem que estar de prontidão para atender aquele caso de gravidade. O SAMU é a mesma coisa. Tem toda uma logística, um cuidado por trás, né? Tem. A central de regulação nossa fica aqui em São José dos Campos. São vários profissionais, médicos 24 horas. A nossa central de regulação é uma central de regulação diferenciada, porque a gente tem integrado junto com o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Então, assim, tudo é compartilhado. Ocorrências que caem para o policiamento, caem para o SAMU, caem para o Corpo de Bombeiro e a gente consegue concentrar essas informações estando no mesmo espaço físico. Então, isso é um diferencial até a nível de Brasil. Praticamente não tem outra central de regulação numa qualidade dessa que nós temos em relação à integração. Então, esse fato de estar no mesmo espaço físico, para a gente facilita muito, porque aí envolve a comunicação, a gente compartilha as informações, consegue disparar o recurso de forma mais adequada. Não tem duplicidade de ocorrência. Então, por exemplo, quando o SAMU está atendendo uma ocorrência, o Corpo de Bombeiro não vai, e vice-versa. Entendeu? Isso é muito importante, né? Ter a comunicação, né, entre os órgãos. Para não acontecer, por exemplo, às vezes para um caso e os dois recursos e às vezes algum outro ficar desassistido. Então essa comunicação, essa interface, esses sistemas tem toda uma logística dentro da central de regulação que basicamente é o cérebro do serviço. Muitas pessoas entendem só a viatura circulando, mas não conhecem todo esse trabalho que tem dentro da central de regulação, que é fundamental. É lá que as viaturas são disparadas, o médico vai estar orientando, o profissional que está atendendo, coletando o endereço, trabalhando com questão de geoposicionamento para conseguir identificar, utilizando recursos aí igual mapas mesmo eletrônicos, online, para a gente verificar o local antes mesmo da viatura chegar. Então tem toda uma equipe trabalhando essa logística para a gente conseguir da ambulância fazer o atendimento operacional. A central de regulação fica aqui em São José dos Campos. Fica. E atende o Alto do Vale, que você mencionou. Isso. E cada cidade tem a unidade, né, do SAMU. Então, vocês acionam, já vai prontamente, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, as viaturas que estão em Jacareí, uma viatura que está em Santa Branca, Igaratá, são todas acionadas daqui de São José dos Campos. Então, a gente faz contato, tem via rádio, telefone, tem vários equipamentos mesmo eletrônicos para a gente conseguir conversar com essa equipe o mais rápido possível, disparar o chamado e tudo informatizado. A equipe tem tablets embarcados, então plataformas embarcadas que recebem o chamado já com geoposicionamento para a gente conseguir chegar ao paciente. E aí tem alguns municípios, por exemplo, que têm desafios, igual, por exemplo, a questão de área rural. A área rural é um desafio, porque às vezes você não tem ali um endereço, às vezes são áreas que você não consegue ter o acesso a GPS. Então, são questões que dificultam, mas tem toda a central de regulação trabalhando para a gente conseguir atender todos os casos. Rodrigo, bacana. E para finalizar, que conselho você dá para os estudantes de enfermagem, né, que querem ingressar aí nessa área de socorrista, né? Legal, Grace. É um mercado aí que tem grande espaço para quem deseja integrar com o pré-hospitalar. E não tem como ser de outra forma, tem que ser através de capacitação. Tem que fazer treinamentos específicos. Então, de uma forma geral, o que eu passo como orientação é a parte de buscar capacitação na área. Tem muitos cursos específicos. Tem, por exemplo, treinamento de suporte básico de vida, tem suporte avançado de vida. Então, tem vários treinamentos específicos que não é só para o SAMU, mas é para uma sala de emergência, treinamentos voltados para essa questão mesmo de urgência e emergência, mas que faz diferença na vida de um profissional da parte pré-hospitalar. Então, o meu conselho é esse mesmo, buscar capacitação. O mercado é muito diferenciado. Todas essas questões que eu mencionei de inteligência emocional, trabalho em equipe, tudo isso tem que ser trabalhado, porque nós temos um mercado aí muito grande para ser trabalhado nisso. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado, tá, Rodrigo, pela sua participação. Agradeço muito, tá? Obrigado. É um prazer. Obrigado. Pessoal, o programa Em Foco chegou ao fim. Obrigado pela audiência e acompanhe a TV Univap no YouTube e nas redes sociais @TV Univap. Até mais. Tchau.